Ah, estamos transmitindo no YouTube também? Ufa! Primeira vez, tá vendo já? Primeiro meetup que a gente está fazendo ao vivo aqui. Em cores ou em preto e branco? Momento histórico, você está vivendo um momento histórico aqui, Marcelo. Momento histórico. Momento histórico. Não tinha isso? Quando vieram as TVs que eram teve a cor na TV e tal. Momento de transmissão ao vivo. Aqui a gente está fazendo nossa primeira transmissão ao vivo aqui. Olha o Laura. Primeira transmissão ao vivo. Boa noite, Lau. No YouTube. Vou colocar o link aqui para todo mundo já saber aqui no chat. Se alguém quiser compartilhar com alguém. Colocar nas redes aí para ver se de repente mais gente pode assistir, mais gente que não confirmou. E, Thaís, hoje eu consegui colocar a música, hein? Então, que hoje tá... Nossa, estamos evoluindo. Estamos evoluindo. Grande Edu. Boa noite, tudo bem? Beleza. Boa noite. Fala, Edu, boa noite, seja bem-vindo. Obrigado. A música continuou rolando ou não? Parou, né? Parou. Parou. Me parece que o Sérgio travou, hein? Eu também estou achando que ele travou. Acho que ele só precisa tirar a música. Viu? Vamos lá, o Sérgio voltou aí. Voltei, pessoal. Aí. Eu acho que a página que está aqui junto com a música acaba dando algum probleminha para poder compartilhar e aí a gente não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Beleza. Quando era YouTube não teve esse problema. Passou nos Roses, começou a travar. Guns é muito pesado, é isso? Acho que nunca foi tão pesado, né? Que mais à vontade do que... Deixa eu pegar aqui. Link. A gente já começa. Beleza. A hora que quiser começar. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Compartilhar aqui. Ver se está todo mundo vendo aqui. Não é isso. Sim, senhor.
Então, vamos lá, vamos começar. Bom, boa noite a todos. Muito obrigado por todo mundo que veio, que nessa noite fria aqui de São Paulo. Quem está em São Paulo, quem está em outro lugar, talvez esteja mais feliz ali, como o Lau está em Salvador, deve estar tranquilo, com calorzinho aí. Sejam muito bem-vindos a... Ô, Thaís, só antes de eu continuar aqui, as pessoas que estão entrando, você consegue liberar elas aqui ou não? Só para eu saber. Onde está o comando de liberação? Acho que é no chat aqui. Eles ficam no chat. Não sei se você está vendo. Se você não estiver vendo, eu seguro aqui. Dou uma interrompida e faço a liberação aqui da sala. É só te dar um toque para... Estou vendo, está liberado. O que eu estou vendo está liberado, tá? Fechado, então. Liberado. Então, só continuando aqui, é uma alegria enorme estar aqui com vocês, nesse encontro, mais encontro para essa troca e essa conexão. Meu nome é Sérgio Alves, eu sou consultor de design há alguns anos, 20 e poucos anos para ser mais preciso aqui, de design de estratégia. Sou facilitador Legacy Display também, sou um dos local líderes aqui do chapter de São Paulo. Queria me apresentar aqui. Esse evento acho que só é possível porque a gente acredita muito no poder da comunidade ativa, assim, de como isso pode ajudar a compartilhar não só as experiências, né, casos reais ou temas que podem ajudar a comunidade, tanto de design, de produto, de tecnologia como um todo. Eu acho que esse é um dos grandes objetivos aqui, meu e da Thaís, do chapter aqui, o Lau está aqui representando também o XDF. A XDF é uma organização global que está muito focada ali nos temas de educação, de design centrado no ser humano, então está fazendo isso há muito tempo, já desde 2002 ali, já tem mais de quase 200 mil pessoas que já passaram por alguma formação, ou masterclass, ou meetups ali do XDF. Então, um dos trabalhos que a gente está fazendo é trazer um pouco disso para o dia a dia. Então, a gente tem buscado trazer temas que são relevantes para a comunidade, temas que podem ajudar todo mundo ali que está se desenvolvendo ou que está, de repente, buscando algum outro tipo de conteúdo ou evoluindo um pouquinho na sua carreira. Então, esse é o nosso objetivo aqui, de facilitar esse acesso à comunidade e trazer cada vez mais conteúdos relevantes para todo mundo. Então, esse é um ponto. Aqui, quem tá liderando aqui o capítulo de São Paulo sou eu e a Thaís. Thaís, dá um oi para todo mundo. Olá, pessoal. Estão me vendo aqui? Boa noite para todo mundo. Obrigada por estar participando. Estamos aqui com o objetivo de divulgar conhecimento, trazendo aí o nosso convidado, o Márcio. Márcio é um colega aí de longa data, né, Márcio? Na verdade, a gente participou do projeto do Bradesco juntos, né? Isso, acho que a gente não chegou a se encontrar, né, Márcio? Na época, não. Na época não, né? Na época não. Depois a gente ficou sabendo que a gente tinha participado do mesmo projeto. Foi um projetão, pessoal. Acho que eu nunca vou ter um projeto tão grande. Mas, enfim, ele hoje está na Magalu, está aí comigo na minha equipe da ESPM. Então, hoje eu também trabalho como Sérgio, eu trabalho como consultora independente e sou também coordenadora do MBA da ESPM e de algumas ementas lá no Senac, ementas de marketing digital, e-commerce. Eu sou bem versátil na área digital, eu tenho bastante experiência na área de software, né? Cresci, na verdade, eu cresci profissionalmente no mercado de tecnologia na área de software, tá? Apesar de não ser engenheira, né? Mas estamos aí seguindo a Interaction Design Foundation desde praticamente a fundação. Sempre usei os conteúdos aí do IDF nas aulas, para respaldar ali os meus relatórios, né? E eu espero que a gente consiga fazer aí, junto com o Sérgio, esse trabalho de unir a comunidade, pessoal, de finalmente criar uma grande comunidade prática, né, não ficar só na esperança de ter ali uma comunidade atuante, mas realmente conseguir, né, fazer
fazer algo interessante, algo bacana aí para todo mundo. Está faltando uma comunidade bacana de design de UX no Brasil, tá? Então, sejam muito bem-vindos, teremos muitas novidades aí durante o ano. Eu e o Sérgio estamos nos virando aqui nos 30 para conseguir fazer alguns eventos, inclusive presenciais. Então, pessoal, fiquem ligados aí nos canais que a gente está abrindo. Temos um grupo de WhatsApp, né, Sérgio? Temos um grupo de WhatsApp, tá? Estamos no LinkedIn, né, fazendo nossa primeira transmissão no YouTube, muito bom, né? Então, é daqui para mais, tá, pessoal? Daqui para mais. Então, sejam muito bem-vindos. E lá, né? Vou deixar o Márcio falar. Fala, gente, tudo bem? Boa noite. Marcelo, eu ia fazer a sua introdução aqui, mas se você quiser fazer, pode puxar aqui. Então, tá bom. Eu só ia fazer um recadinho antes, acho que é super importante. A forma com que a gente faz aqui, então, o convidado traz todo o conteúdo, apresenta ali todo o seu conteúdo, porque no final, a gente sempre transmite. No YouTube, agora que a gente está fazendo isso, mas a gente pega o material que é gerado aqui, a gente manda para todo mundo que participou, então vai todo o resumo do material que o convidado trouxe. E as perguntas vocês podem fazer aqui no chat, a gente vai estar monitorando o chat aqui, e no final o Márcio com certeza vai responder todas aqui com muito prazer, tá bom? Seja muito bem-vindo, Márcio. Aproveita para se apresentar, pode seguir já com a apresentação. Se você precisar aqui, eu já passo para você, tá? Pode passar. Manda ver. Bom. Bem, boa noite, gente. Sou Márcio, né? Assim como todo mundo já falou. Algumas pessoas daqui já me conhecem, né? Eu sou PM lá do Luiza Labs, né? Luiza Labs, para quem não sabe, é como se fosse a área o braço tecnológico do Magalu, né? Lá dentro somos mais de 2.000 pessoas de tecnologia, maior que muita consultoria de tecnologia para uma única empresa, né? Então a gente atua basicamente para o marketplace, e aí eu vou acabar mostrando para vocês tudo que tem no marketplace, né? Não apenas o que a gente se propõe da parte de inteligência artificial, mas eu acho que vale a pena a gente dar um overview. Antes disso, trabalhei na Claro, né, onde eu conheci várias pessoas muito boas também, de produto, de tecnologia lá, uma empresa super legal de trabalhar também, e antes disso eu trabalhei basicamente mais de 15 anos em uma consultoria de tecnologia, onde a gente atendia clientes, como a Thaís falou, Bradesco, Itaú, basicamente todos os bancos, né? Já trabalhei comecei a carreira mesmo em tecnologia como UX, né, que eu vim de design, fui evoluindo, conhecimentos, buscando mais conhecimento. Hoje sou um PM Tech, que a gente chama, né, ou Technical Product Manager, que é responsável por entregas mais técnicas de produto, né? Hoje a gente tem, se a gente for pensar, hoje com inteligência artificial, todo mundo está ficando um pouco mais técnico. Se a gente não pensar, hoje todo mundo sabe o que é um prompt, né? A gente sabe que é um token, a gente sabe que ele se comunica de alguma forma com vários bancos de dados. Então, o que até um tempo atrás era restrito ao grupo, hoje ele acaba sendo muito mais expansivo, né, esse conhecimento, e muita gente acaba conhecendo um pouco mais de tecnologia, o que é muito bom, tá? Também já trabalhei na B3, sou formado em tecnologia e inovação e também inteligência artificial, fiz uma especialização exatamente nesse ano aqui, terminei agora há pouco. Meu LinkedIn está aí, para quem quiser me adicionar também, e aí a gente pode começar o conteúdo efetivamente. Eu falei para vocês agora que eu ia dar um pequeno overview do que é um marketplace. Às vezes a gente pensa assim, vou entrar lá no Magalu, vou entrar no Meli, né, no Mercado Livre, na Amazon, vou fazer minha comprinha, mas a gente não tem noção do tamanho, do monstro que é aquilo ali, né? E é importante porque quando eu for falar para vocês em alguns pontos específicos dessa jornada que a gente tem aí de um marketplace,
vocês vão começar a entender. E vai ligar os pontinhos. Então, pegando essa imagem que eu acabei capturando, muito, muito boa, coloquei aí a fonte, você como consumidor, você vai lá no seu notebook, no seu tablet, no seu mobile, e aí você vai na loja virtual, ou seja, você começa a fazer sua busca. Dentro desse ponto de loja virtual, onde você vai fazer sua busca, você já está usando inteligência artificial quando você faz a busca, porque você está digitando e você vai vendo que vai preenchendo com alguns textos ali. Já tem um ponto de inteligência ali, tá? Depois, entre a loja virtual e a compra que vocês estão vendo aí no segundo ponto, existem vários outros sistemas que podem ajudar também dentro da jornada do consumidor, da jornada de compra. Por exemplo, quando você entra no carrinho, efetivamente, muitos marketplaces começam a mostrar para você o quê? Sugestões de outros produtos, que tem a ver ou com aquele produto que você está comprando, ou com algum outro produto que você comprou. Opa, ele lembra de mim, né? Lembra de você, né? Ou, então, baseado em alguma outra coisa futura que você pode ter pesquisado anteriormente, mas que você pode precisar, né? Então, a gente, só nessa brincadeira, em 3 íconezinhos, você já vê que tem bastante ponto de melhoria que a gente pode trabalhar com IA. Plataforma ERP significa o quê? Isso daí, de algum jeito, você está comprando um produto, mas será que ele é distribuído, ele pode ser entregue pela Amazon, pelo Magalu, mas também tem por trás outras pessoas, outras empresas que estão vendendo o seu produto no marketplace. Por isso que é um marketplace, né? Então, ou seja, Márcio, por exemplo, se eu tivesse vendendo celular, eu tenho minha lojinha de celulares, comprei 1.000 e eu vou oferecer esses 1.000 celulares dentro dessa plataforma. Isso daí, eu seria um seller, tá? Então, eu sou uma pessoa que eu sou o vendedor, o seller é o vendedor. Então, existem coisas que eu posso melhorar nessa experiência, porque por trás dos panos, no back-office, enquanto você não está vendo, você acabou de mandar, ao comprar no produto, uma mensageria, uma mensagem para o seu comprador lá, para ele, opa, recebi um pedido, deixa eu começar a separar ele. E aí a gente tem o quê? Reserva de estoque. O que é reserva de estoque? Eu falei para vocês que eu tenho 1.000 celulares. Se eu recebi 10 pedidos, eu tenho que separar esses 10 celulares. Porque aí eu vou ficar com 990 ali disponíveis. Também pode entrar a inteligência artificial. Atualização do estoque na plataforma. Conferência do pedido. Ou seja, está tudo certo com o pedido. O pedido, ele teve, na sequência, uma autorização do pagamento, porque senão, ele pode acontecer, né? E aí, nessa pré-autorização, o que a gente tem? O antifraude, ou seja, pessoas se passando por outras, ou com cartões roubados, clonados, e que podem cancelar essa compra. E aí a gente volta na reservinha de estoque, opa, aquela pessoa que queria comprar 10 celulares meus, era um vigarista. O que eu vou fazer? Eu volto meus 10, né? Mas será que eu tenho que fazer isso na mão? Não. Os sistemas têm que conversar entre si. Legal. Antifraude. E a gente sabe que brasileiro gosta de encontrar falhas em sistemas. Nós somos muito bons nisso, nós somos muito bons em criar vídeos no VO3, somos possivelmente o país que mais usou o Gemini depois que ele disponibilizou a plataforma de vídeo dele, e sempre com brincadeira. Então, assim, brasileiro realmente é muito bom para utilizar novas tecnologias, e eu acho muito legal isso também. Tanto é que o nosso sistema de pagamento, ele não tem igual no mundo inteiro, né? O nosso Pix hoje vai ser copiado pelo mundo inteiro, né? Então, no sistema bancário, nós somos um dos melhores do mundo, exatamente também por isso, tá? E a gente, ok, antifraude, passou pela antifraude, time de riscos, tá ok, tá ok. Então, o pagamento, caiu o pagamento direitinho. Dentro dessa brincadeira de pagamento, existem milhares de comunicações, porque a gente tem a Mastercard, Visa por trás, aprovando, colocando juros ou não colocando juros. Eu tenho uma série de detalhes aí que fazem parte dessa brincadeira,
do pagamento que vocês nem imaginam, mas quando eu falei para vocês lá em cima que existe um seller, quando tem um pagamento, o seller quer receber. Só que o Magalu, ele fez, assim como outros marketplaces, ele participou da compra. Então, existe uma quebra de valores. Essa quebra de valores, ela é muito extensa, um monte de informações, e acaba indo uma parte para o seller, outra parte para a logística, que a gente já vai ver. Status de pagamento, então tem que atualizar o meu pedido. Plano de separação, é aquela parte que você efetivamente separa, está tudo certinho, o estoque está certo, o pagamento foi efetuado, eu vou separar, vou checar se aquele pedido está certinho. Por exemplo, pode sair uma etiqueta errada. E aí? Aí não chega na casa, nunca chega na casa do Edu, nunca chega na casa do Lau, então eu tenho que dar uma checadinha ali. Dá para fazer isso com inteligência artificial? Sim. Hoje, muitos sistemas estão passando, vocês veem passando os pacotes, já estão verificando. O endereço está correto? O endereço está correto? O endereço está correto? Não é manual. Então, são pontos interessantes. Nota fiscal, emissão de nota fiscal, validação de nota fiscal, também tem. Confere o despacho, etiqueta, que eu falei para vocês, vai a parte de despacho. Hoje tem algoritmos muito loucos para a logística. Algoritmos de inteligência artificial baseados em quê? Em formiga. Ou seja, o caminho que é traçado, ele pega o comportamento baseado em como as formigas trafegam e conseguem achar o melhor caminho e o menor caminho com o menor tempo, e acaba usando, é um dos algoritmos mais utilizados. O tracking, que é aquele aviso que você recebe no seu WhatsApp, né, que você vê lá, puxa, o seu pedido já está quase na sua casa, amanhã a gente vai entregar, daqui a 2 horas está chegando, na parte da tarde está chegando. Isso é tracking, saber onde que está. E o status de entrega, entregou mesmo, beleza, entregou para o Márcio, você também recebe. Né? E quando outra pessoa recebe, você está num condomínio, você também sabe que a pessoa da portaria recebeu. E beleza. E recebido. Fora isso daqui, tem outras coisas. E se eu cancelar o pedido? Outros pontos. Então, como vocês podem enxergar, assim, só para a gente ter ideia, a quantidade de oportunidades onde a gente pode, efetivamente, retirar do ser humano esse trabalho muito mais de conferência, por exemplo. Conferir etiqueta é algo que facilmente a gente consegue deixar uma máquina lendo e validando. Né? Também a separação, porque a separação pode ir exatamente também, a Amazon é perfeita nisso, porque eu tenho os robôs que separam, já levam pro furgão deles, pro caminhão, tudo o que vai fazer dentro daquela rota. Então, são oportunidades. Por isso que eu quis mostrar para vocês, assim, primeiramente, só um overview. E agora a gente vai entrar em outros pontos. Dá para passar aí. Eu separei alguns deles, tá, para vocês, que são os principais que a gente acaba atuando com inteligência artificial dentro de um marketplace, tá? Que são, por exemplo, recomendações personalizadas e marketing direcionado. O que é isso? Recomendação personalizada é, como eu falei, você está no carrinho, você está na última parte do fechamento, ou antes, depende de cada marketplace, eles colocam um pouco antes ou um pouco depois do fechamento do carrinho. E você recebe o quê? Você vê qual que é um produto similar, ou que ele seja que pode trabalhar junto com aquilo. Então, eu comprei um brinquedo, eu preciso de pilha. Né? Eu comprei uma mangueira, mas a mangueira precisa de um suporte. Então, todo um ponto que é interessante para você fazer um matching, né? A gente faz um matching entre um determinado produto e outros produtos auxiliares. No matching, já é inteligência artificial funcionando direto. Marketing direcionado é o que você acaba recebendo. Tanto, mas seria, às vezes a gente fala marketing direcionado, a gente fala, eu recebi um e-mail. Não. Você está lá no Instagram, você está lá no TikTok, ele já conhece seus gostos, os assuntos que você mais gosta de acessar, que você costuma fazer pesquisa, e essas plataformas compartilham esses dados, né,
logicamente, assim, de forma meio anônima, né? Deveria ser totalmente anônima, mas eu não tenho certeza disso, não. E aí, você está lá navegando e, de repente, aparece alguma coisa que você estava pesquisando em outro site que absolutamente não tinha nada a ver com aquilo. Então, você é direcionado, efetivamente, para uma compra ou para conhecer algum determinado produto. No mínimo, conhecer. Análise de sentimentos e feedback do cliente. Gente, vocês não têm noção no marketplace a quantidade de protocolos e tickets de dúvida. A gente tem protocolos de abertura, de dúvidas, de pagamento, dúvidas de pagamento, dúvida de produto, dúvida de pagamento, dúvida de entrega. Cadê meu produto? Será que ele já foi? Já saiu? Cancelamento e vários outros tipos de protocolo. Aí a gente entra todos esses protocolos, mais pesquisa de NPS, né, ou de satisfação, e aí você junta tudo isso, e no final do mês você tem que dar uma olhada e ler todos os comentários. Até há 5 anos atrás, quando eu entrei no Magalu, a gente lia efetivamente uma pancada deles. Hoje não, hoje é feito todo um sortimento, uma separação desses feedbacks, de todos esses comentários, são separados e feita a análise de sentimento deles, e já é entregue para nós como a gente deve tratar, assim, quais são os prioritários, como é que eu vou tratar algo, porque se eu estou lendo na linha 1, de repente na linha 112, então faltam 100 e tantas linhas para eu ler, é o cara que mais precisa de uma resposta rápida, é aquele que precisa efetivamente ter um retorno, e aquilo está afetando não só mas o da linha 113, o da linha 114, o da linha 115, e a inteligência artificial hoje faz isso para a gente, faz essa separação e a entrega, e é muito bom, muito rápido, e eu preciso ficar lendo um a um, efetivamente, ou eu preciso de insights, eu preciso de dados rápidos para eu agir, porque eu preciso agir. Agora, a leitura, eu posso deixar para ele fazer esse tipo de separação. Criação automática de conteúdo, a gente vai ver isso também, esse daí é um tema bem legal, não vou nem entrar aqui, porque a gente tem um tema separado. Preços e conteúdos dinâmicos, vou entrar também agora, eu fiz uma separaçãozinha de alguns assuntos, esse daí é muito bom também. Logística, também é um outro ponto muito importante, também separei um tópico especial para ele, que a gente vai ver, e a parte de assistentes virtuais e agentes, tá? A partir do 7, esse daí eu posso entrar um pouquinho melhor, e o 8 também tem um ponto separadinho para vocês logo a seguir. O 7º, novas formas de design e desenvolvimento de produtos. Quem aqui já acessou o Lovable? Ou qualquer outro site que hoje em dia disponibiliza, através de um prompt, a criação de um site inteiro, a criação não apenas de um protótipo. O danadinho, ele vai lá, já começa a colocar todo o código que você precisa. Se você ainda pensar mais um pouquinho, se você forçar um pouco mais, ele te entrega já dentro do GitHub, e ele acaba te entregando um produto basicamente pronto. Eu digo pronto, porque se vocês acompanharem bem, vocês vão ver que tem muitos casos de gente que consegue fazer quando o sistema é muito, muito, muito simples. Porém, qualquer sistema que ele tenha uma interação um pouquinho mais forte, um pouquinho mais de detalhismo, precisa de um conhecimento mais técnico, porque ele pode acabar não conseguindo entregar o que precisa. Até o próprio Lovable, tem muitas pessoas que eu sigo também no LinkedIn que ficam forçando, né, o sistema, e o Lovable, ele acaba fazendo que nem a Apple, vocês viram que ela lançou há poucos dias, né, um estudo que mostrando assim, a inteligência artificial não é inteligente, né? A inteligência artificial, como a gente fala, na verdade, ela repete padrões. E nesse estudo ela até fala, quando você força muita barra, ela tipo desiste de você. Então, eu acompanhei pelo menos 2 casos de pessoas técnicas trabalhando com o Lovable para ver se criava um produto, e o Lovable desistiu deles. Ele simplesmente abandonou. Ele voltou para a tela inicial, alguns perdeu o código gerado,
e simplesmente falou, não quero mais brincar com você. Tipo isso, né? Logo, logo, isso vai mudar, tá? Há 3 meses a gente não tinha isso, né? Há 1 ano atrás é impensável você ter isso. No máximo você poderia fazer o quê? Um layout, ele te entregava telinhas, mas em PNG, né? JPEG, com alguma interação. Hoje o Figma já está dando saída, que logo, logo já vai estar dando saída muito, muito mais rápida de sistemas excelentes, né? Então, a ideia é essa mesmo, de desenvolver produtos rápidos. Isso vai tirar o trabalho de algumas pessoas, né? Eu acho que vai agilizar, porque um dos pontos que a gente bate bastante lá no Labs, para tentar entender isso, talvez uma pessoa com IA, ela substitua uma pessoa que não conhece absolutamente nada de IA, pode ser, beleza. Mas a pessoa pode ser substituída totalmente por IA? Não, porque precisa de uma pessoa pensante, uma pessoa que valide ainda o que é entregue, uma pessoa que efetue ajustes finos, tuning, que a gente chama, né, porque há muito tempo atrás, né, vocês veem pelos meus cabelos brancos aqui, existia um sistema, um negócio chamado front page. Front page, ele ajudava você a criar páginas HTML. Aí surgiu o Front Page 2000, que você podia conectar com um banco de dados. Olha que coisa maravilhosa isso. Eu até escrevi um livro, né? Ele está lá na estante virtual, né? E aí ele se sentiu um dinossauro, gente. Gente, eu não ligo absolutamente. Eu vi nascendo a TV a cor aqui no Brasil. Vocês estavam brincando? Eu assisti a TV em preto e branco. E eu não ligo. Eu fui um dos primeiros a usar Mosaic, instalar Mosaic no computador para acessar a internet, né? Usando tudo quanto era Sherwood, coisas maravilhosas assim que você encontrava. E inteligência artificial hoje é isso. Assim, vocês estão passando por um momento maravilhoso também, e sem problema nenhum. Mas voltando, o front page, ele ajudava a gente a fazer... TK85, eu aprendi a programar nele. Coisa boa lá. O meu parou de funcionar há muito tempo. Aí, olha que coisa maluca, né? Ele ajudava a gente a conectar com o banco de dados, Access, né? Mas beleza, funcionava. Eu fiz um site lindinho, maravilhoso para um contador com ele. Ele era performático, mas nem ferrando. Ele funciona até hoje? Não, lógico que não, né? Os sites que estão sendo criados hoje, pelo Lovable e todos esses sistemas, eles têm o seu uso para hoje, com certeza tem, né? Eles vão adiantar muito o trabalho de muita gente, porque o que não falta é trabalho, tá? Esse é um ponto que a gente bate muito no Luiza Labs. Assim, se a gente pudesse, a gente poderia adiantar, por exemplo, o roadmap de 2026, 2027. Vocês acham que isso é ruim? Não. Eu passaria o Mercado Livre. Olha que legal. Eu posso. Qual o problema? Eu posso me adiantar 2, 3 anos. Por que eu tenho que deixar uma entrega para 2026? Possivelmente vocês, agora a gente está no mês 6, vocês já estão pensando no roadmap 2026. Certo? Se não estiverem pensando, já estão atrasados, né? Nós já. E aí, como é que fica? Será que eu não posso adiantar isso usando inteligência artificial? Será que não vale a pena? Vale muito, muito, muito a pena. Então, assim, não vai faltar serviço para a gente. A única coisa que a gente vai adiantar e entregar muito mais rápido, validar coisas muito mais rápidas. É para isso que serve. É uma ferramenta, é algo a mais para você colocar no seu cintinho de utilidades, tá? É isso que vale muito a pena a gente entender. Nada vai ser assim, vai passar por cima da gente. Nossa, tem cada texto que sai dali, cada conclusão maluca que ele pega, eu fico toda... Vocês pegam e vocês colocam assim, por exemplo, um texto muito fácil, crie para mim uma determinada pesquisa, e me traga as fontes. Hoje, o Gemini, assim, eu digo hoje, tipo, de 3 meses para cá, o Gemini Research te entrega com as fontes corretas. Até há 6 meses atrás, eu estava brincando de escrever um livro, né, que toda hora eu fico escrevendo, criando alguma coisa.
E aí eu falava para o ChatGPT, me traga as referências. Ele criava as referências, do nada, do zero, não existia. Aí você perguntava, você criou isso? Eu criei, como se fosse uma criança. Eu estava brincando com você, você descobriu? Eu descobri, seu tonto. Né? Assim, que coisa horrível, né? Mas olha como evoluiu, e vai evoluir mais, né? E é importante isso. Agora, tem pontos ruins que a gente tem que entender também, antes de passar para o próximo slide. Conteúdo, que é um dos pontos que a gente vai trabalhar aqui. Hoje, as inteligências artificiais estão começando a se autoconsumir, consumir conteúdos delas mesmas. Isso é altamente prejudicial, porque os resultados vão ficar os mesmos, e não vai ter criação, tá? É um ponto que a gente vai ver depois, e é importante a gente guardar isso daí. Pode passar, por favor, Sérgio. O que tem hoje, os grandes players hoje, né, tirando o Magalu, porque eu tenho um slide específico no Magalu, né, a gente tem hoje Mercado Livre, a Amazon e Casas Bahia. E lojas americanas. Lojas americanas também é forte? É forte, mas ela está em concordata, então, logicamente, ela está trabalhando outros pontos dela, tá? E esses pontos de internos deles estão cada vez mais fechados, então eu não consegui muitas informações também, não quis trazer para cá, tá? Mas o que a gente tem? Um dos mais fortes, os dois mais fortes são a Amazon e Mercado Livre, tá? Mercado Livre, ele tem um sistema de recomendação, né, que é o que vocês veem quando vocês tentam comprar qualquer produto lá, é baseado no nosso comportamento mesmo, então ele sabe o que a gente gosta, o que a gente procura. Eu, sinceramente, eu acho que todos ouvem a gente falar, porque tem coisas que eu falo e de repente aparece, mas essas recomendações, esse sistema de recomendação é algo tão antigo, que eu tenho um diploma acho que de 10 anos atrás, que eu cheguei a fazer, e já usava algoritmo. Quando a gente pensa em inteligência artificial, a gente pensa, puxa, um negócio rápido, aconteceu agora. Esse negócio é muito antigo, gente. Algoritmo é um negócio bem, bem antigo. Está muito melhor hoje. E pegou força, pegou tração, tá? Mas demorou para pegar tração. Mas recomendação é um dos pontos mais fortes que a gente tem para fazer conversão. Por isso que a recomendação tem que ser muito bem feita. Ela tem que gerar um sentimento até de urgência, né? FOMO, né? Fear of... o fear, né? O medo de perder, né? Aquela oportunidade, né? E fear of missing out. E é importante. Obrigado, Lau. Lembrei na hora. Aí, e esse comportamento, olha só que doido, ele tem que ser guardado, vocês concordam? Então, a gente tem o comportamento de jornada, de pesquisas e jornada de compra, tudo isso em banco de dados. Por que nem sempre a recomendação está atendendo efetivamente uma necessidade nossa ou um desejo nosso? Porque as bases de dados onde foram guardados todos esses dados, elas não estão efetivamente padronizadas. Então, assim, todo mundo guardava, achava que isso era útil, ok, jogava lá no Data Lake, né? O Data Lake é um grande lago de dados, mas não estava padronizado. E a inteligência artificial, efetivamente, assim, para trabalhar muito bem, os dados têm que estar organizados, tá? Tanto é que existem profissões só para isso, só para fazer esse tratamento. Então, a gente tem, por exemplo, tratamento de imagens, existem sets de datasets, né, de tratamentos separados, né, de imagens que foram tratadas para que existisse um aprendizado de máquina. Então, a recomendação muitas vezes pode não acontecer legal por conta disso, mas a própria IA está aprendendo a separar esses dados e tratá-los, tá? Mas ainda hoje ainda é um grande problema. Daqui a um ano, não, porque a velocidade é muito rápida. Então, conversão, já falei para vocês.
A detecção de fraudes no Mercado Livre também é muito, muito forte. E aí você fala, poxa, mas isso daí é um negócio bobo, né? Assim, olha o que movimenta a gente, assim, ó, eles investiram 500 milhões em inteligência artificial, né, de dólares, não é nem de reais, né, o Mercado Livre. E milhões de transações são checadas. Quando você fala em cheque de risco, né, que a gente chama isso de risco, né, de uma transação, normalmente a gente faz uma validação, assim, cartão de crédito, nome da pessoa, e aí checa, por exemplo, em bancos, tipo Boa Vista, né, o Boa Vista é um dos bancos que faz isso daí, a Serasa faz também, e aí quando você tem, por exemplo, uma Black Friday, você manda, por exemplo, para o seu primeiro banco da lista que você tem. Vou mandar tudo para o Boa Vista. E aí você enche a fila dele. Mas eu preciso rápido. Rapidinho. Como é que eu faço? Parto para o segundo, parto para o terceiro. O sistema tem que ser inteligente para que ele pule de um banco para o outro e estabeleça filas. Esse pacote aqui manda para esse banco, manda para esse outro e recebe todos eles ao mesmo tempo e processa para validar. Não, esse pagamento está ok ou não, esse pagamento não está ok. Tá? Então, essa estrutura, essa infraestrutura e essa inteligência de entender que está demorando muito, milissegundos, uma resposta, e passar para o outro, não pode ser algo manual. Não tem condições de eu, Márcio, ou uma equipe de pessoas, todos nós aqui, sabe, passou 2 milissegundos, meu Deus, eu vou transacionar com outro banco. Não tem como. Então, isso tudo é feito hoje também com IA e sistemas que tem o que a gente chama de fallback, né? Então, assim, deu problema em um, cai para outro, cai para outro, cai para outro, né? A Amazon é perfeita para a parte de logística. Hoje o Mercado Livre até melhorou muito, e alguns de vocês já devem ter recebido, estavam em beta, acho que já entregaram para todo mundo, que é assim, eles te falam, a entrega está próxima de você, e te dá já o Google Maps, né? Olha que absurdo, e você vê a pessoa, né, o entregador ali, chegando pertinho da tua casa. Hoje a Amazon não tem isso, mas ela fala, daqui a pouquinho já está chegando, e chega. Né? Isso daí é uma mistura de logística, né? De você pegar os dados de logística, sabendo quais são os seus dados, fazer toda uma comunicação daquilo lá, e aí entregar o que a gente chamou de tracking, né? Que eu falei para você, em vez de você receber, seu pedido está próximo, né? Só próximo, não, seu pedido está 10 minutos de você. Olha que legal. E é isso que é urgência, né? Porque você sabe que um dos pontos que mais faz em marketplace vender é frete, preço, frete e a entrega. E o preço do frete, né, a gente fala que é logística, né, os dois são logística, preço de frete e entrega. Eu quero para agora, porque se você está comprando alguma coisa, se puder entregar hoje, ótimo, né, então muitas vezes você está nisso daí. Então, a Amazon, a parte logística delas, e previsão de demanda e ajuste dinâmico de preços, a gente já vai ver o que é isso daí. A Alexa está chegando com uma nova IA, vamos ver se ela vai ficar boa também, mas já ajuda muito. E Casas Bahia, curadoria de produtos. O que é isso? Eu falei para vocês que tem o seller, muitos trabalham com sellers, né? Então, ou seja, outras empresas, outras lojas que aparecem dentro do marketplace, né? É só você ver assim, ó, entregue por Casas Bahia, vendido por Márcio. Alguma coisa. Quando você vê isso vendido e não é Casas Bahia, não é por Amazon, não é por Mercado Livre, não é pelo Magalu, existe um seller ali no meio, existe um outro vendedor terceiro. Esse vendedor, ele cadastra os produtos dele. Mas será que ele cadastra bonitinho? Será que é a melhor forma? Será que ele vai pegar o celularzinho dele, tirar a foto do produto e vai ficar boa essa foto? Então, olha as oportunidades, a gente já vai ver isso também. Mas texto, foto, hoje em dia existe o enriquecimento das informações do produto que fazem toda a diferença. Porque se o Sérgio aqui, se o Lau, o Felipe, se o Rogério, se o Túlio, eles forem comprar um produto e tiver escrito celular Samsung A73 preto,
Só. Aí você fala, o que ele tem? Ele tem 128 GB? Ele tem 258, 256? O que ele tem? E não tem nada? Você fala, não quero. Eu não sei o que eu estou comprando. Então, essa parte de enriquecimento é muito forte. Ajuste dinâmico, curadoria, rupturas de estoque, que é aquilo de você saber que, prever que daqui a 3 dias, né, aliás, hoje é dia 11, amanhã é dia 12, dia dos namorados, amanhã vai ter um boom de compra. Já teve um boom de compra nesse final de semana. Amanhã, então, é o dia dos esquecidos, né? É aquele lá, meu Deus, eu preciso comprar alguma coisa. E aí, se o teu estoque não está preparado, na verdade, se o teu sistema não tem IA pensando que existem datas que são de forte demanda, você tem o que a gente chama de ruptura de estoque, ou seja, muita gente buscando e teu estoque acabou. Você não comprou e aí você não vendeu. E é péssimo isso. E, lógico, entrega também, que é super importante. IA, eu já falei isso aí, descrição de produto. Beleza, manda ver. Precificação dinâmica com IA. O que é isso, né? Pode passar, por favor. Olha que legal. É legal e não é, tá? Ele tem um pequeno problema que eu até marquei ali em vermelhinho lá, que é. Hoje em dia, a gente pode ter uma alta demanda, uma alta procura por determinados produtos, e isso pode influenciar demanda e procura, né? Pode influenciar no preço. E hoje, até um tempo atrás, o seller colocava lá, o Magalu colocava, o Marketplace colocava que o produto era R$10. Nossa, teve uma procura muito alta, é R$10. Nossa, não está vendendo nada, é R$10. Ou seja, o preço não variava. Quando você percebe hoje, com a precificação dinâmica, você pode baixar o preço quando você tem demanda baixa, para ver se alavanca. E ele automaticamente vai verificando e validando. É uma hipótese, tá, gente? Tudo é uma hipótese. Será que se eu baixar o preço, meu produto pode vender mais? E aí você programa isso, e ele faz essa movimentação, essa flutuação do preço, inclusive para cima. Tá? Pior, e aí entra a parte meio estranha do negócio. Eu sou um Amazon Prime, assim como eu sou um Magalu Ouro. Quem é Prime, quem é Ouro, tem descontos. Mas, com a precificação dinâmica, eu posso ter ouros e ouros. Eu posso ter primes e primes. Eu posso ter o Prime que compra pra caramba e ele não liga para preço alto. E o Prime que compra e ele coloca no carrinho e abandona. Aí eu posso ter um preço diferente para o Márcio e um preço diferente para o Kelvin. Embora nós dois sejamos Prime. Isso é legal? Existem questões, né? Equidade, né? Isso é justo? Apesar de a gente não ter essas respostas, porque ainda não existe uma legislação exata sobre isso, mesmo porque, assim, o Kelvin não vai saber que o Márcio pagou 10 e ele está pagando 11. A gente não tem esse comparativo. Esse é o problema. Eu não consigo saber. Porém, vocês já devem ter ouvido falar sobre um hack, que é você entrar para comprar uma passagem aérea e você coloca lá e você vê que a passagem está R$500. Aí você abre uma aba anônima. E aí você tenta ver. Aí você vai ver que possivelmente aquele preço está menor. Porque ele não te identificou. E aí? Como é que faz? Quer dizer que então o teu perfil está colocando o preço mais alto. Ou mais baixo. E aí, se você fizer isso, você vai perceber que existe uma IA fazendo precificação dinâmica. Porque não é uma pessoa que está fazendo isso. Certo? Então, a gente vê esses pontos interessantes. Tem sobre que também... Ah, legal, vocês já estão respondendo algumas partes. Beleza. Então, partes boas, benefícios.
você aumenta a receita da empresa, margem de lucro, você melhora a experiência do cliente através de ofertas mais relevantes? Sim, para aqueles que estão pagando menos, né? Você tem maior competitividade frente aos concorrentes? Sim, também tem. Porque não é só o teu comportamento, tá, gente? Todos os marketplaces, olham os preços uns dos outros. Então, a gente poderia fazer assim, cara, é fácil de ver. O Nintendo Switch 2, e daqui a pouquinho vai ter o Xbox pequenininho também. Mas o lançamento do Nintendo Switch 2 pode, três marketplaces estão lançando, através da IA a gente vai verificando, pô, peraí, esse daqui está com preço melhor, vamos diminuir 5 centavos, 10 centavos, tá? Às vezes não é o relevante, tá? Às vezes é um negócio assim que você vai olhar, vai falar, pô, mas 5 reais de diferença, né? Por que não me dão 100 reais? Porque essa precificação também não é assim, tá? Porque ninguém quer perder margem. Então, mas existe também essa busca. Então, não é somente no caso de uma validação do seu usuário, mas também através de uma compreensão do mercado como um todo, praticando preços naquele momento, tá? Então, isso é bom. Márcio, Oi. olha aí, ó, o Lau está falando um negócio aqui, ó. Quando o usuário loga na aba anônima, o preço volta ao normal, porque você tem que estar logado para efetivar a compra. Então, pode acontecer também. Esse isso que é o ruim, né? Porque você já, quando você logou, você perdeu aquela brincadeira. Mas assim, serve pelo menos para você saber que existe uma diferença ali. Se você, na verdade, pegar e der um print na aba anônima, Laura, e você ir lá, você vai falar, eu fiz isso, vocês têm que chegar no preço. Aí você vai lá no saque e você consegue. Olha só. Acontece, né? Vai fazer Esse hack já valeu a reunião, hein? Pois é, gente, computador a gente passa a perna, né? Não é? Os para você enganar a máquina, gente. Coisas que acontecem, você vai aprendendo. Vamos pro próximo aí, só para ver. Tentativas de fraude com IA. Eu vou mostrar para vocês alguns. Próximo, por favor. Lá, eu já testei, todos estavam com preço completamente diferente. Você pega o menorzinho. Isso aí. Olha que coisa. Lá no menor preço e bora lá. Bora lá. Olha só como estamos com detecção de fraude, né? Hoje a gente tem, eu coloquei só 3 tipos, tem mais tipos, tá? A gente tem o que a gente chama de cartão de crédito roubado, né? Então, foi clonado mesmo, a pessoa foi lá no banco, tinha aquele que a gente chama de chupacabra, né? Que pega lá e pegou os dados seus, aí você fala, tá quebrado, aí você vai para outra, mas não tá quebrado, aí só puxou lá. Ou compra na Dark Web, que tem um zilhão de coisas lá dentro. Ou comprou um celular roubado também, que tinha o cartão. Beleza. Quando é feito isso daí, às vezes passa. Então, assim, gente, não é 100%, tá? A fraude não é 100% detectada. A gente tenta minimizar, a gente corre atrás, mas não é 100% o que acontece. Então, pode acontecer de realmente passar, aquele produto vai ser entregue, e você, como estava no teu nome, vai acabar recebendo uma compra no teu nome. E que deve ter acontecido com todos vocês já, né? Vocês vão olhar lá, passou numa loja, tal, e falam, mas não está comigo. E o cartão está comigo, efetivamente, tá? E aí, o que acontece? Quem que paga isso daí, né? Assim, o lojista acaba perdendo, tá? Esse é um grande problema. Muitos marketplaces acabam trabalhando uma perda conjunta, tá? Para que também não fique 0 a 0. Ou o próprio marketplace se responsabiliza 100%, tá? Porque, assim, faz parte do contrato também. Quem está fazendo a análise de risco é o marketplace. Então, tem uma série de pontos que valem a pena para um lojista estar dentro de um marketplace. Tá? Então, ele acaba, normalmente, não perde isso daí. Mas, quando é lojista de rua mesmo, está lá, não vai ter muito jeito. Uma autofraude, ou seja, eu faço comigo mesmo, né?
eu peguei, recebi em casa, e eu falo assim, não, eu não fiz isso daqui, né, não tem nada a ver, eu não comprei, e você acaba não devolvendo, por algum motivo qualquer, você acaba não devolvendo. E você pega, você está fraudando o sistema, principalmente quando você compra, até pessoalmente, você pode acabar comprando pessoalmente, e depois você vai lá e abre isso daí também. Tem muita gente que faz isso, tá? Pega, compra mesmo, e aí acaba não tendo rastros digitais, né? E aí depois pega, não, era uma outra pessoa, então a pessoa vai lá já coberto, ou com algum tipo de disfarce, alguma coisa assim, fala, não sou eu, né? Mas eu tenho vídeo, não sou eu, tá? E aí, infelizmente, acontece. E invasões de conta, né? Então, isso também você tem esse problema, principalmente quando você tem uma senha muito fraca. Por isso, gente, use as suas senhas, tenha um gerador de senhas, coloque em duplo fator de autenticação, né? O que vocês veem de influencers no YouTube, no Instagram, que perdem a conta, porque eles achavam que a senha deles estavam ok, e nunca tiveram que colocar duplo fator de autenticação, nossa, zilhão. E até então, perdeu-se o público, muito, que acaba colocando coisas que não tem nada a ver, nada relevante. E aí, como é que ela faz isso? Gente, é muito dado, então, assim, tem que ter um agente que vai lá, busca essas informações, tenta fazer validação, entende comportamentos de compra, verifica se aquela pessoa, por exemplo, sempre comprou R$200, de repente vem lá uma compra de 10 mil reais, né? Falei, da onde? Né? Será? Tá dentro do final do ano, ela pode ter recebido um 13º? Pode. Né, tá tudo bem. Mas é no mês de março, né? O que tem no mês de março? Não tem nada, né? Assim, como é que é feito, efetivamente? Como é que essa pessoa consegue? Então, esses comportamentos baseados em comportamentos de outros também, porque existe um ponto interessante, que, como eu falei para vocês, a maior parte dos dados são o quê? Anonimizados. Então, eu consigo puxar os teus dados dentro do marketplace, existe, lógico, dentro da legislação, a gente tem toda uma proteção para fazer isso, desde que a gente não compartilhe, né, beleza? Mas também a gente pega o comportamento geral das outras pessoas, então é uma mescla que a gente acaba fazendo e entendendo para efetivamente dar um deny, né, não vou permitir que essa compra se realize, tá? Então, são pontos importantes. Outras coisas que podem acontecer, e acontece, e principalmente em marketplaces, coisas doidas, né? Eu falei para vocês dois de sellers. Então, eu sou um cara que vende celular, eu vou na loja do outro carinha que é do celular, dentro do mesmo marketplace, e eu faço uma compra absurda com ele. O que eu fiz? Eu travei o estoque dele. E eu deixo lá no meu carrinho travado o estoque dele. E aí eu vendo. Aí depois eu cancelo o pedido. Esse também é um tipo de fraude. Porque você pegou e você travou o estoque. Lembra que eu mostrei para vocês que existe o sistema que faz a reserva de estoque. Então, quando o produto está no carrinho, de certa forma, o seller já recebeu uma informação de que aquele produto não poderia ser vendido, né? Para a gente não ter a ruptura de estoque. Só que, como todas as pessoas, sempre existem aqueles que buscam o mal, né? E aí, buscando o mal, eles fazem isso. Então, é uma competição dentro do próprio marketplace. E aí, o time de riscos tem que atuar também, mas, lógico, consegue ver isso sempre manualmente, porque existem milhares de compras ao mesmo tempo? Não, então, por isso que a gente precisa da IA para fazer isso. Algoritmos. Aí você fala, mas a gente está falando de IA agora, e antes? Existiam também algoritmos, porque, como eu falei para vocês, algoritmo já é antigo, não é algo tão novo, né? Então a gente já usava, e agora está melhorando. Próximo, por favor. Curadoria.
Curadoria é muito legal. Eu falei para vocês a respeito de da gente pegar e conseguir fazer o quê? Enriquecimento de conteúdo. Para que serve o enriquecimento de conteúdo? Na hora que eu estou fazendo um copy-paste eu sou um seller, né? Então eu tenho minha própria loja. Então eu tenho lá os meus 1000 celulares. Será que eu tenho tempo suficiente para pegar as informações que eu recebo e ficar cadastrando 1000 celulares, Normalmente eu vou usar um sistema, um ERP, né, para isso. Mas eu levo um tempo muito, muito grande para eu conseguir ter lá na minha base todos esses dados, principalmente os dados mais técnicos. O que a IA veio trazer de ajuda? Eu posso, através do EAN, né, que normalmente um produto tem um EAN, estabelecer que a IA me busque todas as informações técnicas de EAN e separe elas em nome de produto, características físicas, tamanho, peso, e características técnicas, 256 GB, 128 GB, e ele automaticamente vai buscar na internet informações de EAN, que aí é fidedigno, porque eu tenho bases fidedignas para buscar isso daí, e eu preencho todo o meu ERP através disso e mando para o Magalu. Então, eu já estou fazendo um enriquecimento usando o IA. Aí chega no Magalu, aí a gente vê as fotos. Existe uma coisa bem interessante com relação a fotos. Uma foto não vende produto. 2 fotos, assim, nós somos muitos visuais, somos seres visuais. 2 fotos não vendem produto. Agora, a partir de 5 fotos, se tiver vídeo, então, você vende o produto. Porque aquilo desperta não apenas a curiosidade de você ficar navegando nas fotos, mas você consegue saber exatamente o que você não está tendo no mundo real. Porque no mundo real, você pega, você vira do avesso, né? Você olha, você sente, ainda a gente não tem a sensação, mas você poder virar o aparelho, você vê as características, você vê as entradas de USB, de tudo quanto tem hoje, vamos dizer, num aparelho eletrônico, ou você vê um fone de ouvido, ou você vê uma série de outros produtos, uma TV, é importantíssimo você conseguir ver, ter essa visualização. Então, as fotos, hoje, a gente pega e a gente, através de uma única foto, gera 5 fotos, até vídeo, com isso daí. E se não tiver a possibilidade, através daquela foto, como a gente tem o EAN, a gente busca as fotos que são relacionadas. E aí você aumenta a conversão daquele produto através de um detalhamento de texto, né? E não apenas o detalhamento de texto, como você também melhora a parte visual com as fotos. E que mais a gente pode fazer? Puxa, eu posso mudar o texto para o Edu, um outro texto para o Felipe. Sabe que a gente tem a descrição técnica? Eu não vou mudar isso. Mas aquele primeiro texto que tem ali falando, esse celular é excelente para você por conta disso, de repente você já procurou algum celular com algumas características e eu guardo essas informações. Então eu refaço o texto dinamicamente em cima daquilo que você buscou para converter mais. Maluco isso, né? Na verdade, eu estou te convencendo mediante... eu sou um vendedor de IA, porque mediante a nossa conversa, eu altero a minha conversa com você, para que eu consiga vender mais. Então, os algoritmos vão pegar, a gente analisa clique, compra, avaliação, para recomendar. A gente já viu isso, ok. Análise de qualidade e performance. Produtos com... isso aqui também, isso aqui é legal também. Produtos com baixa performance, ou seja, que elas têm muita devolução, o produto não é bom, a IA já sinaliza para você também. E, mais legal, lembra que eu falei para vocês do back-office, daquela parte que é por baixo dos panos, que você que está comprando, você não enxerga, que é aquela comunicação que a gente tem com o seller, a gente fala para ele, teu produto não vende. Você poderia comprar um outro produto assim, assim, assado.
né? Que tal você vender mais este do que esse outro? Então, eu posso dar recomendações não apenas para nós, vocês que estão comprando, eu posso dar recomendações para o seller. O iFood, ele fez um negócio bem legal. Ele fez o sistema de IA deles fazer o seguinte: uma pessoa que estava buscando determinado alimento numa determinada região, eles verificam que aqui, eu sei lá, o que eu vou citar, uma pizza de escarola, vamos colocar assim. E aí as pizzarias de lá não tinham escarola. A IA do iFood manda uma mensagem para todas as pizzarias que estão lá dentro e fala: gente, vocês deveriam vender pizza de escarola. Mas, melhor, os ingredientes são esses. Ele te dá a receita. Ele te fala onde comprar. Eu estou entrando em B2C. Não, B2C não, em B2B. Porque eu já estou orientando o que tem que comprar para fazer aquilo lá, para vender. E se o produto não existe... B2C, né? Olha que maluco, porque através do B2C eu cheguei no B2B. Uhum. Né? Então, assim, a IA do iFood já faz isso. Já entrega isso daí de valor. Geração de conteúdo dinâmico, já passei por isso daí. Copyright, storytelling, acabei de falar para vocês também. E tradução, né? E localização automática também. Isso é tradução, sim, né? Assim, tem marketplaces que traduzem. Shopee é bem legal porque eles mudam a iconografia inteira deles. Então, a gente tem tem ícones de descontos que são completamente diferentes em outros países dos nossos, porque é a cultura. Eu preciso levar em consideração cultura, persuasão ultra focada, é isso mesmo. Bem legal. Vamos para a próxima. Logística. Bem, eu já falei para vocês a respeito do algoritmo, que é um dos mais usados, é aquele lá das formiguinhas, né? Lógico, tem vários outros, tal, mas é um dos mais utilizados e, logicamente, em cima deles, outros algoritmos são criados, né? Mas um ponto muito legal é você entender que existe qual que é a previsão de demanda. Então, a sazonalidade é importante. Quando a gente pensa em sazonalidade, a gente pensa não apenas final de ano, Black Friday, mas você pega tudo, é Dia dos Pais, é Dia das Mães. Como é que é a comunicação daquilo lá? Quando eu falei para vocês do texto que troca, né, no Dia das Mães, eu poderia colocar: o celular é ótimo para sua mãe. Somente nesse dia. E no outro dia muda de novo. Então, essa previsão de demandas, porque todo mundo hoje busca o quê? Frete, preço menor, e entrega mais rápida. Então, se eu não tenho isso, se eu não tenho estoque, hoje, o que é o estoque em tempo real? Aí é um outro negócio bem legal. É isso mesmo. Desculpa. Estoque, hoje, se vocês forem ver, quando tem assim, ultra rápido, no mesmo dia, você sabe o que é aquilo lá? Olha que doido. Eu falei para vocês que o Márcio pode ter uma lojinha de 1000 celulares. Quando chega um pedido para mim, eu não tenho que empacotar, não sei o que, colocar etiqueta, pegar e mandar ou nos Correios, ou esperar o Magalu chegar e entregar para o Magalu mandar. Nós, no Magalu, assim como todos os marketplaces, temos o que a gente chama de fulfillment. O que é o fulfillment? São CDs nossos, né, que nós temos espaços de estoque, onde a gente cede espaço para o seller. Então, o Márcio vai mandar 1000 celulares para lá. Quando chega um pedido, eu só fico sabendo do pedido. O pessoal do CD tá lá, pega, monta, coloca etiqueta, pega, empacota e sai. Por isso que sai rápido. Porque eles direcionam para o CD mais perto de você. Então, quando vocês estão andando na estrada e vocês estão olhando aquele centro de distribuição, não sei o quê, centro de distribuição, não sei o que lá, e quando é de marketplace, é dali que sai aqueles pedidos mais rápidos. E eu só consigo fazer isso através de algoritmos, porque eu sei que você está naquele momento, naquele lugar, e você quer receber mais rápido, você tem a possibilidade, então eu vou tirar
do fulfillment, né, daquele CD para entregar para vocês. Cadeia de suprimentos otimizada. Acabei de falar para vocês a respeito de você poder também orientar, né, sellers, né, vendedores, para que, através de demandas, de suspeitas de demandas, né, de maior demanda de algumas coisas, já compra isso porque você vai precisar. E às vezes não é o produto final, às vezes é um produto colateral, porque a gente tem seller que, por exemplo, ele monta o produto. Tá? Vamos pegar um rápido, Dell. Quando você pega um computador da Dell simplesinho, básico, ele já está montado. E se você pega, eu coloco um HD, eu coloco não sei o que lá, mais uma memória, aquilo é montado na hora. Aquilo não tem pronto. Então, a entrega é um pouco mais um pouco mais demorada, porque alguém vai ter que montar. Mas, mediante a demanda, eu já vou avisar. Nesse período, nós notamos, no ano passado, ou no período anterior, que nós podemos pegar e avisar para você já deixar montado, tá? Então, coisas que a gente consegue ver. E o que a gente tem de resultado? 25% menos de ruptura de estoque, 35% mais de precisão na previsão de entrega e R$400 mil economizados. Esse aí é um dado da e-commerce Brasil. Assim, você olha R$400 mil economizados, mas isso daí vai por mim, é muito maior. É um valor muito maior. Eles devem ter pego eles pegaram só de um marketplace, não são de todos. Márcio, manda. Só para não perder assim, o assunto, o Paulo Rabelo está perguntando do YouTube, será que muita venda é perdida online, perdida online pelo usuário, não ter noção de escala, tamanho em relação ao espaço disponível para o produto em casa? Olha, Paulo, não existe uma... Eu não tenho esse dado para falar para você, mas assim, vamos colocar, o que hoje a gente tem de soluções para evitar isso daí? Você, através do seu celular, né, eu não lembro se a Amazon tinha feito isso daí um tempo, mas eu sei que tem para roupas, por exemplo, né? Você coloca e você consegue visualizar, você pega e você filma a tua casa, é a Amazon, obrigado, Vanduir, valeu demais, é a Amazon mesmo. E aí, através da câmera, ele projeta o tamanho certinho lá, e aí você consegue saber, cabe ou não cabe. Mas isso só através de IA mesmo e através de 3D, né? Então, você tem uma imersão. Aí a gente entra num outro entendimento, onde você entra no metaverso, vamos colocar assim, onde você efetivamente tem uma interação de realidade aumentada, é isso mesmo, Túlio. Então, isso daí já ajuda muito, muito mesmo. Então, o que a gente pode perceber? Paulão, se tivesse uma alta demanda disso, a minha solução seria essa. E aí através do levantamento dos meus dados, né, que existe isso, então eu acabo recebendo, logicamente, eu falei para vocês de protocolos de cancelamento, qual é o maior ofensor, aí eu vou direto no ponto e já proponho, vamos contratar essa solução, caso eu não tenha desenvolvido ela. Contrato essa solução, aplico e vejo o resultado. Tá? Então é um ponto muito bom, boa pergunta, né, com relação a isso daí. Isso gera as demandas, né? Acho que pode ir para a próxima. A volta do velho caixeiro viajante da Amazon, agentes de IA. Gente, eu sou velho, eu já peguei uma pessoa que era um caixeiro viajante. Eu tinha mais ou menos uns 8 anos de idade, tinha uma pessoa que chamava Senhor Abrão, que chegava em casa, né, ia apresentar para o meu pai um monte, ele abria efetivamente uma mala, né, e ele tinha um monte de coisas. Foi quando eu comprei meu primeiro gravador de som, que eu usava lá no meu TK-85. Eram sacoleiros e sacoleiras, lembra? Exatamente. Tinha uma geração X toda comprou de sacoleiro, gente. Comprava, eles iam no Paraguai, traziam pra gente. A gente pedia, né? E olha que doido. E hoje em dia você não precisa disso. A Amazon ele acabou de lançar isso. Não tem no meu site, eu compro para você.
está em teste nos Estados Unidos. Então, o que eles veem? Ó, não tem, mas não tem problema. E eles não lucram nada com isso. Por quê? Logicamente, depois eles devem até solicitar, né, pedir algum ganho. Mas para alavancar agora, eles colocaram um agente de IA que vai lá, fecha a compra por você. Como você já deve ter deixado o seu cartão de crédito lá, ele já usa o seu cartão de crédito, compram, vem lá na tua fatura da Amazon e você recebe em casa de um outro marketplace ou de uma outra loja qualquer, tá? Isso é uma oportunidade muito legal, porque você fala assim, por que a Amazon está fazendo isso pensando nos concorrentes dela? Primeiro, ela não está perdendo venda, tá? Segundo, esse cartão que está rodando ali, possivelmente, não possivelmente, mas eles têm o cartão deles. Se eles têm o cartão deles e passa pelo cartão deles, eles ganham uma taxa, tá? Então, mesmo na compra, mesmo sem cobrar da loja, eles ganham uma taxa. Outra, eles não precisam ir num outro marketplace, eles podem ir em outras lojas locais que têm loja online deles, e aí eles fazem essa compra. Isso faz com que essas lojas online, ao receber vários pedidos da Amazon, eles falam, vale a pena colocar meu produto lá. E aí eles começam a migrar para dentro da plataforma da Amazon. Então, para eles é um ganha-ganha também. Eles abrem a oportunidade e mostram, aqui é um lugar legal, as pessoas vêm até aqui buscar o produto, e não estão indo em você. Tá? Então, são coisas muito interessantes da gente ver. Pode ir para a próxima. Esse aí seria o anterior. O que a gente tem no Magalu? Então, eu vou dar uma corridinha aqui, né? Então, no Magalu a gente tem o cérebro da Lu, tá? Que é uma inteligência artificial generativa. Pode ir para a próxima, que aí é legal da gente pular, a gente entender isso daí. A gente tem inteligência artificial e inteligência artificial generativa, tá? O que é generativa? É aquele que é um chat que você está perguntando, e se ele altera a forma como responde para você, ele é um generativo, ou seja, ele está criando uma forma de conversar com você, ele está criando respostas. Quando você vai no Midjourney e você cria uma imagem, quando você vai no Vel e você pede para gerar um vídeo, quando você usa qualquer LLM e ele te entrega uma resposta que ela foi criada, ela não foi copiada, então essa é a generativa. E quando você, por exemplo, quando eu falei eu estava falando para vocês do algoritmo de logística, ele não é generativo, porque ele, na verdade, é um algoritmo que busca a melhor solução, mas baseado em outras rotas, ele é baseado em dados. Ele não pega aí, por exemplo, ele vai alucinar, e vai falar, a melhor rota para você é você passar primeiro pelo Japão, para depois descer os Estados Unidos e chegar no Piauí. Ele não vai falar isso, porque a generativa poderia falar isso. Ela tem alucinações. Tá? E a Lu, ela é generativa por quê? Porque ela pega e faz recomendações de produtos baseados, mas ela tem que entender, ela tem que chutar, vamos dizer assim, né? Numa linguagem muito vulgar, né? Ela pega e ela faz uma série de achismos em cima do que você deixou de dados e vai te apresentar. Então, uma generativa é isso, ela pega e gera alguma coisa baseada em algo, mas não necessariamente é a mesma, né? E ela faz o atendimento, então a gente tem um canal de WhatsApp só de vendas que ela está atuando, informações de status de pedido, de estoque, aí nesse caso não é generativo, né? Prevenção de fraudes, aí já é generativo, porque ele tem que aprender, né, efetivamente, e otimização logística. E a Lu, o cérebro da Lu é baseado no Google Cloud, no Vertex AI, né? Então a solução que a gente utiliza no momento é essa daí. Não que, de repente, a gente não vai mudar, tá? Porque hoje, se você for ver, tem várias LLMs surgindo, isso não impede do teu produto, gente, se você criou o teu produto baseado numa AI, nada impede que você troque, tá? Se você está usando assim, lógico, vai dar trabalho, vai, mas nada impede, tá? Quem está enxergando, a Lu, não está enxergando que é o Vertex. É isso que eu quero passar para vocês, isso é importante. Pode passar?
hoje o que a gente quer, né? A gente quer ser protagonista na revolução da IA no varejo mesmo, então a gente tem uma série que a gente foi contratado com o Caio Gomes, que é nosso diretor de inteligência artificial, junto com o Fatala. Eles são pessoas muito técnicas no mercado. A gente quer atuar em cima desses poucos dados, né, de clientes, 40 milhões de clientes que a gente tem no Brasil inteiro, né, e criar e entregar uma Lu que ajude efetivamente, seja uma companheira na hora da decisão de uma compra, né, na conversão de uma compra mesmo. Então, hoje é interessante porque a Lu é a influencer digital que tem maior número de seguidores do mundo inteiro, né? Olha que doido. E o pessoal efetivamente ouve, né? Quando ela posta alguma coisa, segue o aconselhamento, e até então a voz era feita por uma pessoa lá uma pessoa interna mesmo, e a gente sabe que logicamente, em algum momento, a voz vai ser digitalizada, então, pô, é uma coisa muito legal, né? Uhum. Aí eu coloquei alguns resultados, né, que a gente tem, e aí depois vocês podem dar uma olhada com mais calma, pode passar também. Que mais que a gente faz? Internamente, ela ajuda os nossos desenvolvedores, então ela também propõe melhorias de código, bem interessante. O cérebro da Lu ajuda também na parte de otimização de campanhas, na parte de logística, na parte de personalização, né, o que a gente chama de loja personalizada, né, acaba sendo criado para você na homepage, as principais ofertas baseadas no comportamento de compra nosso, né? E o que a gente ganhou com isso? A gente aumentou em 18% a taxa de conversão, economizou 90% de tempo e desenvolvimento de alguns produtos. Não todos, lógico, né, porque a gente está fazendo também essa conversão aos poucos, né, porque a gente tem que entender, ela é generativa, consequentemente ela tem que aprender, então a gente escolhe alguns produtos, e nesses produtos a gente teve em código um ganho de 90%, bem razoável, né, e reduziu 30% de entrega, no tempo de entrega, também ajudando na parte de estoque inteligente, e aí estoque inteligente, efetivamente, eu tenho que usar o que a gente chamou do generativo, que eu expliquei para vocês, né? Manda ver. E eu fiz uma coisa bem legal para vocês depois darem uma olhada, não vou entrar tão ao fundo aqui, mas olha que legal. Eu coloquei o que tem hoje, tá? O que tem hoje para cada um dos principais concorrentes aqui nosso do Magalu, também os modelos que são utilizados. Então, o Mercado Livre tem uma solução interna chamada Gen Ads, ou seja, Ads é a parte de marketing, de publicidade, né, de banner, criação de banner, o advertising, né, e generativo, então é criado automaticamente. O que eles usam? Eles usam o Stable Diffusion da AWS, né, basicamente, se vocês forem dar uma olhada, a maior parte das soluções uma boa parte das soluções do Mercado Livre são baseadas na Amazon. Olha que doido, né? Porque a Amazon também é um outro marketplace, mas a AWS, eles vendem separadamente, corretíssimo. Então, nada impede que eu, como Magalu, mesmo sendo concorrente da Amazon, eu use a AWS. Qual o problema? Não tem problema nenhum. Né? E aí eu coloquei para vocês no que é usado e qual o ganho de cada uma dessas soluções. Aí pode passar também. Da Amazon, lógico. A Amazon vai usar a Amazon. Eles são muito espertos, né? Lógico. Mas aí eu coloquei também, tem o Stable Diffusion, tem o Bedrock, tem o Fraud Detector, né? Então eles têm o próprio detector de fraude, algoritmos de IA generativa, o Cosme e o Rufus estão em beta lá nos Estados Unidos. O Rufus é um assistente em que ele fica indicando também recomendação de produtos. Então o Rufus foi criado somente para isso. Né? E aí tem o Personalize, o Amélia também, o Amazon Q, né? O Rufus já falei também. O Amélia é legal porque ele foi voltado para o parceiro, quer dizer, para o seller, para o vendedor.
Então, ele ajuda também no vendedor as dúvidas dele sobre preço, qual é o melhor preço que eu posso colocar para esse produto meu, aí ele compara com de outros e dá uma sugestão, ele pode chegar e falar para ele, olha, está chegando o final do ano, é bom você melhorar o seu estoque. Então, eles criaram um agente, a Amélia, só para isso, olha que doidinho. Mais uma. E aí a Magalu também coloquei para vocês. Então, do cérebro já falei que é a Vertex. Na parte de busca é interno, é uma IA interna, uma LLM interna. Né? A gente usa também, a gente usa muita solução a gente usa muito o Google, né, é um parceiro nosso muito forte, né? E a OpenAI também, né? Então, aí também tem algumas soluções que a gente tem e o que é. Eu tentei fazer um deep dive mesmo para vocês verem o que cada um está usando nesse momento, tá? Aí pode passar. E aí, tem um videozinho que eu queria apresentar para vocês, mas nosso tempo está esgotando. E aí, eu vou deixar esse vídeo, vou passar para vocês para vocês assistirem depois, que essa aí a Alibaba criou o Actio. O Actio, vocês vão dar uma olhada nesse vídeo, passei aqui para vocês no chat, ele já está num ponto exato, que ele começa a mostrar. O que é? A Alibaba, ele efetivamente, ele é um marketplace de produtos que normalmente para B2B, tá? O AliExpress é o B2C, todos são do mesmo grupo, né? Mas pensa o AliExpress como para nós, consumidores. E o Alibaba não. Eu preciso de um componente pro meu celular. Eu posso comprar lá. Tá? E pro meu... Eu vou montar um carrinho e eu preciso de rodas, né? Quem que pode me fornecer? Então, bem isso. E eles criaram o Actio, que você digita num prompt, eu vou montar um negócio assim. O que eu preciso? Ele te dá tudo, ele te dá comparação de preço, ele te fala onde é o melhor lugar para você fazer, com quem você tem que fazer, qual que é o tempo para você criar. No exemplo que ele cita aí, é para eu colocar, eu vou colocar uma estação de esqui no deserto, né? Aí você fala, quem que vai fazer isso? Dubai está cheio de coisa doida, né? Não precisa ir muito longe, tá? Então, tem gente que pode fazer, tá? E eles dão esse exemplo. Vocês vão olhar, assim, é impressionante. E aí, quando o cara fala, legal, eu quero comprar essa máquina de geração de neve, né? Legal. Aí ele fala, tá bom, eu vou mandar. E ele manda, já distribui para todos os fornecedores, e depois ele fala, já chegou. Então você não precisa entrar em contato lá com esses fornecedores. Ele faz isso para você, é o agente fazendo isso para você, e trazendo é a mesma coisa que a Amazon está fazendo agora, né, com o Buy for Me, né, e é o Buy for Me também. Olha, tá aqui, é isso que você tem que fazer, vai chegar, né, se você for por esse fornecedor, vai chegar tal dia, vai fazer esse caminho, o tracking é esse, qual que você quer? Eu quero esse. E você fecha pela plataforma, você nem precisa falar em nenhum momento depois com o fornecedor, porque eles cuidam de tudo, a gente cuida de tudo, tá? Então, gente, é isso basicamente que eu queria apresentar para vocês, né? Eu espero que eu tenha passado para vocês o que é um marketplace, qual que é o tamanho de um marketplace, o que tem dentro dele e quais são as oportunidades. Eu só separei algumas oportunidades. Existem milhares de outras em cada um daqueles pontos de interação com o cliente, em cada um daqueles pontos de interação com o seller, pensando com o vendedor, né? Como transportadora, eu posso ter transportadoras terceiras atuando dentro de um marketplace. Então, assim, existe a possibilidade de você colocar IA para não apenas diminuir as atividades que são sempre recorrentes, né, aquelas coisas que tiram o nosso tempo do dia a dia, mas para ela gerar efetivamente insights para que você atue, né? A pergunta do Paulo Rabelo aqui foi excelente. Quando eu perceber que tem
um monte de devoluções, e eu ver que o motivo da devolução é similar entre eles, eu posso criar uma solução rapidamente para resolver aquele problema e nunca mais acontecer. Então é isso que a gente busca, e não ficar lendo linhas e linhas de Excel, montar a apresentação, né? Isso é bom, mas traz valor e rápido para o negócio? Não. Por isso que hoje a gente pensa, o que é a IA? Ele é um grande ajudante para que a gente adiante produtos, entregas de valor, que a gente levaria muito tempo fazendo coisas que, de repente, não são efetivamente algo que acrescente valor, nem na nossa entrega e nem na entrega final, né? Porque também eu vou defender o meu lado. Nossa, eu demorei 30 dias para fazer vamos dizer assim, para fazer o estudo de um discovery, sabe? A gente bate muito nisso, né, Thaís? Assim, eu vou ficar 3 meses fazendo discovery. Gente, acorda, 3 meses você já perdeu, já o Mercado Livre, o teu concorrente, ele já foi e fez. Você pega o Gemini Research lá, você pega um monte de Perplexity, ele faz isso daí para você em 9 horas. Né, assim, você pega lá, ele vai, faz, e você deixa, você toca a vida. Você tem que ser capaz de avaliar se o resultado tá bom, né? E você avalia, exatamente. Mas não é diferente do que faria hoje. Se eu tenho uma equipe... Aumenta a sua produtividade, né? Porque a gente demora 3 meses também, tem tarefas em UX que você demora por causa da metodologia, por não ter ferramentas. Meu Deus do céu! Né? Quantas vezes eu já não perdi tempo porque eu não tinha, por exemplo, documentação de sistema. Foi o caso, por exemplo, do Bradesco. Eu não precisaria usar aquele tempo todo se eles me liberassem documentação de sistema. Não liberaram. Agora, ainda por cima, você tem ali uma pré-análise. Né? Eu fiquei pensando aqui, Márcio, se, por exemplo, a gente não poderia simular casos de uso usando a IA. Olha que interessante. Pode. Não é? Hoje para você ter ideia, a gente passou semana passada, a gente faz treinamento de IA quase toda semana, tá? Então, tem uma série de grupos lá. E na semana passada eu participei de um só de automação de teste, que gera os casos de teste, que gera os cenários de teste, e faz e valida os testes. Eu só vou lá e... Fabuloso! Eu só mexo aqui. Agora, gente, olha só, que trabalho. O Vanduir trabalhou comigo. Vanduir, você pega lá e vamos fazer a validação. Eu clico aqui e a tela deu um erro, não sei o quê. Isso traz valor para mim? Não traz, assim... Não, efetivamente não. Eu preciso saber que a tela deu erro. Se eu conseguir saber isso em 5 segundos, ótimo. Agora, se eu tiver que pegar, logar no sistema, clicar em 2, 3 links, para depois ver que aquilo deu erro, eu perdi o quê? 10 minutos, que eu poderia ter em 5 segundos saber disso. Já gera o relatório e já vai para o pessoal de desenvolvimento. Exatamente. Uma coisa que eu queria te perguntar, Márcio, tem uma pergunta do Lau aqui, que eu não sei se passou desapercebido, tá? Pelo costume de viver em uma economia de escassez e, consequentemente, o alto grau de loss aversion, isso pode ser uma causa do grande número de aberturas de protocolos de atendimento, ou seja, é circunstancial? Isso da parte lá do inicial da palestra. Olha, pensando em protocolos de cancelamento, existe, logicamente, uma parte que é aquela compra por impulso. E essa compra por impulso, Lau, ela sim pode gerar vários protocolos de cancelamento, pensando que assim, eu preciso ter isso. Aí vai ver, eu não preciso ter aquilo. Existe também aquele ponto em que você tem que pensar que são comportamentos. Eu posso ter vergonha de devolver alguma coisa. E aí eu fico com aquilo. É fácil de você ver, é só ver acumuladores, é só você colocar no Discovery Channel, você vai ver aqueles programas, né? Pessoal, eu tenho 50 tipos de bolsa, eu comprei por impulso, e não sei o quê, né? E pode converter sim.
Então, tanto FOMO quanto a compra por impulso, mesmo que não seja por medo de perder a oportunidade, mas porque tem aquele desejo, e aí entra uma série de outros estudos psicológicos, né, onde a gente entra efetivamente na psicologia da compra, né, que é um ponto muito importante para a gente também analisar, gera protocolo. Mas acho que o Vanderlei tem uma pergunta o aqui. Vanderlei tem uma pergunta. Manda. Na verdade, era mais um complemento. Eu estava lendo um livro, Enviesados, do Ryan Dutra, onde ele aborda exatamente essa questão do cognitivo, né? Todos os efeitos psicológicos que a gente passa nesse processo de o sentimento de perda, a aversão à perda, né? E todos os outros aspectos aí que impulsionam essa questão da compra, né? Você comprar ou não comprar, em que momento comprar. Isso está relacionado, ele fala bastante de investimento também no livro dele, né? Mas isso se aplica para o comércio eletrônico, para tudo, na verdade. É bem interessante essa abordagem aí do psicológico, o efeito, né, psicológico, e como ele influencia, né, isso tudo. Perfeito, Vanderlei. A compra em si, né, tirando... no curso, né, que eu tenho um módulo dentro do curso de MBA, que a Thaís, ela, da SPM, né, de UX, eu cito muito... Segmentação, né, Márcio? Segmentação. De segmentação. Tem um ponto bem importante ali, em que esse desejo da compra, quando você pensa numa persona, que é uma persona física, né? Eu, Márcio, você, Vanduir, né? A gente compra muito por impulso, né? O Edu, ele trabalhou comigo também na Embratel, né, Edu? Quando você trabalha para a empresa e você aí já não é uma persona física, você é uma persona jurídica, você usa a razão muito mais do que você faz no seu dia a dia. Porque você não pode chegar e comprometer o orçamento da empresa, você sabe que você vai ouvir, né, o pessoal vai lá, por que você comprou isso, da onde você tirou esse fornecedor, né? Então, é interessante que os vieses acontecem no nosso dia a dia, mas em determinadas situações, a razão nos faz passar por cima desses vieses, né? Principalmente nesse tipo de compra, quando é uma compra de uma organização. Aí mesmo porque passa por várias outras pessoas, camadas de invalidação de vieses, vamos dizer assim. Você tem processos de compliance aí muito sérios que precisam ser respeitados, tem um processo de cadastramento desses clientes que precisam ser respeitados, então a complexidade de uma transação para o B2B é bem mais, tem muito mais camadas do que do consumidor final, né? Muito mais. Isso aí. Eu queria fazer aqui, eu estou vendo aqui, eu queria fazer uma última pergunta, Márcio. Agora é uma pergunta minha, tá? Eu fiquei pensando aqui com os meus botões. Vocês fazem teste de estresse na IA? Sabe teste de estresse que a gente faz antes de promoção? Porque eu fiz muito isso, tá? Eu fiz muito isso, teste de estresse, né? Então, você ia, por exemplo, fazer uma promoção, eu tinha a Gol como cliente, ia, por exemplo, rodar aquelas madrugadas de desconto em passagem, a gente costumava fazer um estresse para saber, né? 2 madrugadas antes, a gente estressava o servidor ali para saber se ele ia dar conta. Existe esse tipo de estresse esse tipo de teste com IA? Existe. No cérebro da Lu, o chat do WhatsApp passou antes por todo mundo do Luiza Labs. Assim, colocado, a gente tem nosso próprio grupo e fala, ó, quem quiser participar, né, pergunta para a Lu, façam as perguntas mais loucas, façam experimentos. Então, internamente, a gente faz faz testes de estresse para efetivamente gerar insights para antes de lançar em produção, fazer uma validação e ajustes, né, que é o tuning, né? A gente tem o que seria a temperatura, né, que em A é o que a gente acaba usando para ver o quanto dessas respostas elas podem ou não se ater ao assunto, né? Às vezes a gente tem que colocar uma temperatura média e não zerada, né? Porque zerada ela vai responder como se fosse uma máquina,
né? E 10 ela fica alucinando, né? Mas, então, e não é o certo. Então, esse número é difícil de você chegar, mas através desses testes que você citou, sim. Outro ponto, por exemplo, eu citei do Lu Assistance. Você acha que foi fácil no comecinho, né? Assim, corrigir código? Eu falava cada absurdo, maluco, assim, isso aqui tá errado. Não tá errado, né? Aí ele falava, ó, não tá errado. Ah, tá bom. E aí corrige, né? Aí, e por aí vai, né? Assim, o treinamento é o treinamento da máquina, né? A gente tem que fazer antes de colocar qualquer coisa. Logística, vocês imaginam lançar um algoritmo novo e não ter feito o teste antes? Aí vai entregar onde? É o exemplo que eu falei, passa pela China, vai Estados Unidos e chega no Piauí, né? Tem que ajustar isso daí. Então, sim, a gente faz. Então, legal. E qual que você acha que é o papel de UX? Como é que UX vai ficar dentro disso, hein, Márcio? Com todas essas mudanças aí. Olha, qual seria o seu diagnóstico? Onde é que UX fica nisso tudo? Dentro da experiência de usuário, a gente para um pouco de pensar somente hoje a gente pode usar a IA para gerar as telas para a gente, né? E a gente tem que validar. Lógico, a partir do momento a gente consegue hoje, por exemplo, chegar e dirigir a inteligência artificial para gerar as telas dentro do Design System que foi criado. Quem criou o Design System? Quem que criou o padrão para que a IA siga aquilo ali? Quem fez isso? Foi uma pessoa, foi um UX, foi um time de UX que fez aquilo, que criou como é que os componentes vão se conversar dentro de uma tela, como é que eles interagem, né? Qual que vai ser o grau de interação de cada uma delas. E isso sim aí depois é repassado. Então a construção da tela, ela passa a ser algo que a gente não precisaria fazer, a gente só valida. Mas todo o treinamento, que é o que a gente estava falando agora, o treinamento da IA, o UX tem que fazer, para fazer aquelas telas, efetivamente. Entendi. Outras coisas que a gente ganha bastante é insight. Assim, que é uma coisa bem legal, o Zé Delivery. Zé Delivery, através da quantidade de entrevistas que já foram feitas, através da quantidade de pesquisas, eles criaram clientes que são agentes de IA. Então, quando eu vou fazer uma pesquisa, e isso a própria diretora do Zé Delivery de produtos, né, a rede de produtos usa isso daí, quando eles têm uma hipótese, eles validam primeiramente com a IA, porque já tem a base ali. E aí eles refinam para depois chegar com uma solução, e aí eles apresentam para os clientes. Então, eles já pulam uma etapa. E é bem legal isso daí, porque ela falou, a gente usa e agiliza muito o nosso trabalho, porque a gente entende que a entrevista, e isso aconteceu bastante com a gente, acontece ainda quando a gente tem que entrevistar um cliente, ele não está 100% disponível para a gente, né? E aí, a gente está lá 3 horas da tarde, e aí, 3h10, manda mensagem, tá apertado. E-commerce, então, gente, e-commerce é doido, porque ele não vende só no Magalu. Ele vende no Magalu, vende no Meli, não sei o quê. Se vier um pedido doido de 1.000 celulares aqui para o março, eu paro tudo e vou lá separar os 1.000 celulares, né? Aí eu vou pensar, eu mando uma mensagem, eu marco depois a entrevista. Mas o agente de IA está lá para você, o dia todo. 24/7, né? Baseado nas entrevistas, sim, baseado nas entrevistas, mas ele é um super auxiliador pro pessoal lá do Zé Delivery. Beleza. Fala aí, Vanluir. Eu fiquei pensando aqui como que eles iriam estabelecer esses diferentes perfis, né? Pensando em entrevista. O consumidor que precisaria ser moldado nessa matriz aí que ele vai estabelecer de agentes, precisa ser bem diverso, né? Porque eu não posso pegar um nicho específico e tornar aquilo como válido, pensando num processo real, né? De entrevistas que ele teria com pessoas aí fazendo de verdade, né? Pessoas reais, né? Como que ele consegue estabelecer? Me parece que talvez ele leve um tempo grande para poder constituir isso,
que poderia, de Olha, repente, bater nesse ponto aí da disponibilidade das pessoas, de fato. muito boa pergunta, Vanduir. O que a gente faz? O que a gente fazia um tempo atrás? A gente não criava persona? Basicamente, você está Exato. criando personas, só que você está criando personas que te respondem. Então, o estudo do time de UX em criar uma persona já pega por aí, porque antes de tudo, a gente vai fazer exatamente o que você falou. Qual que é a minha segmentação dos meus clientes? Quais são aqueles que eu tenho mais problemas, menos problemas? Aqueles que eu quero atingir o meu consumidor ideal, né? Aqueles que eu não tenho. Como é que eu faço isso daí? Então, através da segmentação, eu estabeleço essa separação, né, de forma a pensar que eu tenho que ter sempre pensando no seu negócio, e é qualquer negócio, gente, eu tenho que vender. Então, como é que eu vou fazer? Eu tenho que fazer uma venda. Então, eu posso, e olha que legal, tem sistemas de IA que pegam toda a sua base e também já criam essas personas. Então, até nisso já dá para adiantar. Eu valido, tá ok, baseado nisso daqui, e aí criei a persona, aí mando criar o agente em cima daquilo ali e vou ajustando, né? Para quem já criou um agente, você sabe que assim, o primeiro que você faz, né, não é lá essas coisas, e aí você vai ajustando tudo isso daí. Mas hoje... É isso que o pessoal está falando aqui. É isso que o pessoal está falando aqui. É isso mesmo, Bruno. É. No curso também eu indiquei umas duas, já estão antigas, né, assim, mas eles pegam, você, lógico, tem um problema, né, assim, sempre tem um problema. Você contratar essas empresas significa que você está dando acesso a todos os seus relatórios de NPS, a todos os questionamentos de protocolo, né? Então, assim, você tem que fazer um contrato muito bem feito. Aí o time de UX vai trazer uma solução, mas, como eu falei, né, assim, tem que passar por toda a organização, porque sabe-se que existe risco de Exatamente. compartilhamento de dados. Então, Indústria 4.0, é isso mesmo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Existem muitas ferramentas, e é o que a gente fala, por exemplo, hoje, lá no Magalu, a gente usa o Gemini. O Gemini tem um contrato fortíssimo com a gente, o Google tem um contrato fortíssimo com a gente, para que os dados não sejam utilizados, né? Eu tenho todas as versões mais recentes, mas somente esse. Até então, por exemplo, se eu precisasse usar, e se eu precisar usar o ChatGPT hoje, eu não posso, porque ele é aberto. Eu não posso colocar. Eu poderia colocar uma pergunta genérica, mas o quanto genérico tem que ser para receber uma resposta correta do jeito que eu quero. Aí você é tão genérico que você recebe a resposta mais genérica ainda, e você fala, me adiantou muita coisa. Isso eu já sabia. Caraca, tem esse lado de indústria 4.0 que o perigo é enorme, né? Porque depois eles usam a ferramenta, né? E se tornam, né, especialistas porque, né, aprendeu com os dados de alguém, né? Aprendeu com a experiência real de alguém. Esse é o problema da inteligência artificial. A inteligência artificial não é uma mente artificial, ela não aprende pela experiência. Ela aprende com a experiência dos outros. Né? Nossa, Laura, de psique, pelo amor de Deus. De psique. Meu Deus do céu, o Alibaba já leu aquilo lá, né? Socorro. Mas nesses pontos são importantes. Eu sempre cito para os alunos, né, Thaís, você sabe. Quando a gente pensa em UX, a gente tem que pensar tudo isso. Quando a gente pensa em interação com os clientes, a gente tem que pensar que os dados deles têm que estar protegidos, faz parte da nossa responsabilidade. Ah, não, isso é com o gerente de dados. Não, cara, gente, é com a gente mesmo. A gente que tem que defender. Olha, esse texto que você colocou aqui não tá bom, ele não tá legal, ele não tá 100%. Por isso que eu digo que a gente tem que ser generalista num determinado ponto também, a ponto de a gente não perder o nosso valor, porque o nosso valor está não em construir telinha, que nem o pessoal brincava comigo, né, assim, o Márcio sabe fazer telinha, né, quando eu comecei a fazer designer, né, assim, sempre vi o desenvolvedor e falava, o Márcio sabe fazer telinha, tá bom, sei fazer telinha, vem fazer você então, tá? E aí,
e a gente tem que mostrar valor. Hoje, o Lovable já faz a telinha, tá? Mas o que é aquela tela? É através de um prompt muito bem feito, muito bem escrito, né? Onde eu coloco todos os cases, eu tenho que treinar, colocar um design system em cima. Então, assim, nosso valor está muito além do que a gente pensa. A gente tem que ser mais. E hoje o mercado exige isso, que a gente seja mais. Isso aí. Ou o Sérgio aí. Fala, Marcelo, Sérgio. você falou muito sobre no ser mais, né? E aí estava pensando um pouquinho nessa questão aqui de quanto a utilização desses meios, ou dessas ferramentas de automação pode comprometer a qualidade do que se sai, né? Você acabou de descrever uma situação que um cliente está lá, que é de um B2B, por exemplo, e ele tem um problema, que é o volume, quando explode um volume, e isso é a experiência dele, né? Mas o IA está lá, como você trouxe, 24/7. Então, se você comparar as duas experiências que você está usando para teste, elas têm estímulos e necessidades diferentes. Como é que é o limiar de você utilizar essa informação, de quanto ela se torna crível? Porque se você usa isso como uma informação hoje, né, você usa esse prompt para testar a sua solução hoje, amanhã o seu resultado está sendo em cima disso, e você está se retroalimentando do que já aconteceu. Mas você não está colocando novas experiências, como você bem descreveu, a experiência do cliente ali, ter o telefone tocado, porque isso também faz parte da experiência desse cliente que você está projetando. Como é que vocês lidam com essa questão, assim? O conteúdo em si, é o ponto que você puxou bem lá do início que eu estava falando, né, de a gente cair numa entropia, né? Então, a gente sempre utilizar os mesmos dados para as mesmas soluções, aliás, os mesmos dados para criar soluções que vão criar soluções sempre iguais, né? E que não são efetivamente não viáveis, são viáveis, mas elas podem não ser efetivas, né? Então, apesar dessa base, vamos colocar um exemplo como a gente colocou, né? Eu tenho dois públicos dentro do marketplace, né? O marketplace é uma balança entre quem quer comprar e quem quer vender, né? Eu tenho que saber tratar os dados, e aí eu falo, e aí a gente entra de novo, assim, no nosso data lake, no que a gente efetivamente tem de dados de 40 milhões de pessoas que compram, né? Eu tenho que ter isso e saber diferenciar o que é um dado de valor para um determinado público e ele não tem valor nenhum para o outro público. Essa separação dos dados é a primeira parte. Segunda parte é a quantidade. Hoje ela trabalha com quantidade. Se eu tiver uma atualização de um dado uma vez por mês, e esse dado ele é uma linha numa tabela, de nada vai adiantar. Então, eu tenho que gerar uma separação, gerar uma quantidade, né, que é os 5 Ds de uma boa gestão de banco de dados de IA. E 5 vezes, desculpa. É a velocidade que chega, né, a variedade que chega, né, o volume que chega, para que eu tenha efetivamente algo que sirva. Até hoje, na experiência que eu tenho, a gente tem muitos dados que a gente apresenta para o seller, mas a gente tem acho que a maior parte da experiência de IA hoje está concentrada mais no consumidor. Tá? A gente tem um expertise maior no site, no aplicativo, nas recomendações, mas cada vez mais a gente está internalizando isso para o seller, trazendo para ele essas informações para evitar quebra de estoque, para evitar que ele tenha uma devolução porque o produto dele tinha uma informação errada, para evitar que ele tenha uma baixa conversão porque a foto dele não é legal. E então essas recomendações elas são tratadas em instâncias diferentes de inteligência artificial, mesmo porque assim os dados eles são os mesmos, mas o tratamento deles faz toda a diferença.
e as instâncias trabalham com valores e pesos diferentes, né? Hoje, por exemplo, quando vocês forem ver o videozinho lá do Alibaba, naquele momento lá, ele não diz, ele até tem uma previsão de vendas, de como seria o valor do ingresso, se eu não me engano, tinha isso daí também, para que a pessoa entenda que aquele negócio, o Alibaba não está ali com aquela solução só para que junte as pecinhas. Também assim, tá, eu estou juntando essas pecinhas para quem? Né? Será que vale a pena eu ter esse negócio? Será que vale a pena eu criar essa startup? Será que vale a pena eu criar isso daqui, né? E é uma junção das coisas. Então, assim, os dados em si, eles acabam sendo os mesmos, resumindo, porém, é o olho do dono, né? O olho nosso que tem que ver aquilo lá e saber separar muito bem o que é importante para cada lado, quando a gente tem essa balança entre comprador e quem vende. Boa. Bacana, a gente já está passando aqui do nosso horário, não sei se alguém tem mais perguntas aqui, ou se alguém quer puxar alguma última pergunta aí para a gente ir encerrando. Gente, se vocês não tiverem perguntas, podem adicionar no LinkedIn, pode perguntar depois, talvez não responda, seja o meu agente que vai responder para vocês. Tem que ter um assistente, pessoal. Mas pode procurar, procura o pessoal também, o Serjão, a Thaís, o Lau, pode fazer as perguntas, a gente puxa depois, se quiser mais um outro bate-papo, sobre algum outro assunto também. Como eu falei para vocês também, tem setor bancário também eu trabalhei bastante, então a gente tem o Magalu Pay, né? A gente tem um setor financeiro dentro do próprio Magalu, né? Então eu mostrei para vocês o marketplace, faltou toda a parte de logística, faltou toda a parte de fintech, né? Então tem muita oportunidade até para vocês conhecerem também. Tem muito papo. E vamos aprofundar muito isso, Márcio. Virão aí os podcasts, né? Boa. Não, Sérgio? Com certeza. Tem muita oportunidade, acho que tem muita coisa para ser falada, tem muita coisa para ser discutida, e principalmente para aprender. Para aproveitar aqui, para fechar aqui o nosso papo, primeiro falar dos dois espaços que a gente tem, que a gente usa muito para fazer isso. Então, a gente tem ali o nosso LinkedIn, que é o LinkedIn do XDF, então vocês podem chegar lá. A gente compartilha todo o conteúdo que foi feito aqui, todo o material que foi feito aqui. A gente vai incluir mais um canal aqui que a gente está fazendo WhatsApp, a gente já compartilha tudo que tem lá, a gente responde também tudo que tem lá. A gente aceita muita sugestão de novos assuntos, novos temas. Acho que discussões como essa a gente sempre sai muito melhor do que entrou nessa discussão, então a gente tem que agradecer muito aqui essa verdadeira aula que o Márcio trouxe para a gente. A gente coloca esse conteúdo no YouTube agora, que é o que a gente fez hoje, então a gente está terminando aqui. Agradecer todo mundo que está assistindo pelo YouTube, tinha mais de 10, tinha algumas pessoas perguntando e participando ali da nossa live no YouTube. Então a gente vai ter tanto no WhatsApp, tanto no LinkedIn e agora também no YouTube. Então, quem quiser sugerir outras pautas, quem quiser participar aqui de conteúdo com a gente, fica à vontade, contacta a Thaís, me contacta que a gente vai fazer isso acontecer. Márcio, brigadão demais pelo tempo, pela pauta, acho que foi rico demais a troca. Obrigado a vocês. Estamos muito juntos, viu? Eu vou deixar esse conteúdo e quando a gente compartilhar, a gente marca você. Caso alguém tenha alguma dúvida ali, alguma pergunta, já pode ficar e se conectar diretamente contigo ali para tentar tirar mais uma dúvida, tá? Obrigado a todo mundo que participou. Obrigado, Márcio. Obrigado, Thaís. Obrigado, Lau. Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado, boa noite. Tudo de bom. Obrigado, boa noite.